Vamos começar então aqui a nossa segunda parte da manhã, falando sobre a centralidade do cliente na saúde suplementar. E eu convido ela, que é VP de clientes da Amil, Juliana Pereira, venha para cá. O show é seu agora, vamos lá. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, é uma grande alegria voltar aqui ao palco do Smart. Queria agradecer aqui e homenagear a minha amiga Miriam Garrido pelo convite. A Miriam é uma mulher daquelas que a gente admira, respeita muito. E não é só porque ela é uma profissional que há muito tempo tem uma agenda de relacionamento com o cliente, de experiência do cliente. Mas é porque ela é uma mulher que podia estar fazendo outras coisas da vida, assistindo streaming em casa, né, fazendo várias outras coisas, e ela vem, reúne essa turma, pauta o assunto do cliente, traz discussões importantes para o mundo corporativo brasileiro. Então, Miriam, meu respeito, meu agradecimento. E, primeiramente, né, já que esse é um evento que me foi pedido para fazer um alinhavamento com a questão de gênero, então, acho que o evento, quem criou o evento, quem organizou o evento é a primeira mulher a ser homenageada dentro desse contexto de mulheres que fazem, né? Eu gosto muito de discutir esse assunto, porque lá na empresa onde eu trabalho, o meu time, né, a gente tem cota de gênero. Vocês têm cota de gênero no time de vocês? No meu tem. A cota é de meninos. Um deles está aqui, que é o Glauber. Tá? Então, aquela mulherada, e aí a gente tem cota de gênero dos meninos. A gente abre uma exceção e bota os meninos para participar do time. Mas é uma mulherada danada que a gente tem lá na Amil. Eu queria, primeiro, todo mundo perguntando, tem PowerPoint? Né? Você trouxe apresentação? Eu falei, não. Eu fui convidada para fazer um stand-up aqui. Fica tranquilo que daqui a pouco eu tiro o lenço, aí tiro o casaco, e paro por aí, porque ninguém merece. Tá? Ninguém merece. Mas eu queria contar um pouquinho, né? Eu tenho vários amigos que estão aqui, várias pessoas queridas, um pouco do que nós estamos fazendo na Amil. Né? E eu cheguei na Amil em janeiro desse ano. A Amil está passando por uma grande transformação que nos enche muito de orgulho. Né? A Amil ela foi fundada há 45 anos atrás por um médico, né? Por um grande visionário, um grande executivo, chamado Edson Bueno. E, a partir dali, a Amil foi construindo uma história. E uma história de valor para a saúde suplementar no Brasil. Em dado momento, ela teve a parceria com a família Rocha também. E, a partir de algum momento, ela foi vendida, foi aberto o capital e ela foi vendida. E uma multinacional americana virou a grande acionista da Amil. O ano passado, no final de 23, a empresa americana vendeu e quem comprou foi um brasileiro. Né, foi a maior aquisição de pessoa física na história do mercado brasileiro. Né, o José Seripieri comprou o Grupo Amil. E, a partir do início de 24, chegou para fazer uma nova história. Eu costumo dizer que é um novo capítulo. E eu queria dar esse contexto para vocês, porque nós estamos aqui, e eu soube, né, pela própria Miriam, que durante vários momentos aqui no palco se falou em inteligência artificial. Né, em IA,
que está na moda, né? Está super na moda. E eu sou um pouco vintage. Eu gosto de falar de gente. Então, contar a história, rememorar a história, é respeitar pessoas. Uma grande marca não é feita senão com esforço, dedicação e trabalho de muita gente. Né? Abri aqui falando da Miriam, quer dizer, essa marca, o Smart é construção de pessoas, liderada por pessoas. Então, o Grupo Amil, hoje, passou a ter um novo acionista, e dentro desse novo modelo, várias iniciativas estão sendo construídas. Uma delas, para a qual eu fui convidada no começo desse ano, foi criar uma vice-presidência de clientes. Pena que a mamãe já partiu. Ela ia ficar feliz, falar, minha filha é VP. Porque não é chique. Mas, brincadeiras à parte, eu fui convidada pelo conselho da Amil para olhar para dentro da companhia e propor algo que fosse diferenciado para o grupo. Confiaram em mim e eu sou grata, muito grata a eles por isso. E nessa oportunidade, eu entendi que o que estava acontecendo dentro daquela empresa, como várias outras que já participei no trabalho, e que muitos aqui atuam, o cliente estava fragmentado. Então, cortam o cliente. Tem a parte do atendimento que não dialoga com a parte do transbordo, que não dialoga com a parte comercial, que não dialoga. E, no final, uma empresa de serviços vive do cliente preponderantemente. Né? E um plano de saúde, uma operadora, vive de serviço. Então, a primeira coisa que discuti com a empresa foi, vamos integrar essa agenda. Vamos buscar uma visão cliente para os nossos negócios. Porque vocês aqui devem saber, está cheio de gente escrevendo um livro bacana, para dizer como é que nasce uma empresa disruptiva. A disruptiva já está vintage também. A disruptiva foi bom há uns 4, 5 anos atrás. Agora eu já nem sei qual é a modernidade. Mas, eu sempre que alguém me pergunta o que é disrupção de verdade, é você saber para quem você trabalha. Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? E a partir dessa resposta, você começa a desenhar os processos de comunicação, de venda, de automação, de processos em geral, a partir desta visão. Gente, não tem segredo, não. Não desceu ninguém de nenhuma um extraterrestre de outro país, de outro planeta, e criou as empresas disruptivas. É que nós, vintages, temos dificuldades em aceitar as mudanças. A gente tem dificuldade de discutir modernização de pensamento, sabe essa coisa mindset? É tão lindo falar, mas a gente é apegado. A gente tem dificuldade de entender que a sociedade, que os processos, que a tecnologia, né, como diria Elis Regina, o novo sempre vem. E a gente fica querendo fazer os mesmos contratos com os BPOs, fica querendo fazer as coisas do mesmo jeito, um bando de relatório que ninguém lê, que ninguém vê, e ninguém sabe de verdade o que acontece com o cidadão mais importante da operação, o cliente. E aí a gente descuida de quem? Do colaborador. Porque quem cuida precisa ser cuidado. Quem atende precisa ser atendido. Eu acho uma dificuldade tão grande, às vezes, em algumas empresas, que as pessoas falam, eu não sei o que está acontecendo.
E aí a coisa que eu sempre digo é, você já perguntou? Né, Alê? Já perguntou? Já parou? Né? E já olhou para o pessoal de venda, para o pessoal de atendimento, para o pessoal do negócio? Qual é a sua dor? O que está acontecendo? Na sua opinião, o que está acontecendo? Então, às vezes as empresas contratam consultorias caríssimas, cheias de grifes, para falar o óbvio, que o colaborador, eu adoro fazer isso, tá? Adoro. Eu aprendi, sabe com quem? Com a Luísa Helena Trajano. Luísa é uma amiga querida, minha conterrânea da minha terra natal. E a Luísa, desde que não era moda, que eu conheço a Luísa também há muitos anos, né? Desde que não era moda, a Luísa fazia os comitês com colaboradores. E um dia ela falou para mim, sabe por que eu faço isso, Juliana? Faz sem avisar, viu, gente? Eu não sei como está agora, mas até uns anos atrás, quando eu estava em Brasília, a gente conversava sobre isso. Ela falou, eu faço sem avisar. Então, minha secretária avisa no dia que eu estou, assim, 15 minutos antes de eu chegar na loja, e ela já vai com a lista dos colaboradores que eu quero falar. Então, não dá tempo da chefia, sabe? Falar, né? Porque é assim, né? Gente, tem coisa mais terrível dentro de empresa do que o feedback. Mas a gente também dá uma tucanada no feedback, né? Desculpa os tucanos de coração e alma, meus amigos queridos. Mas a gente faz isso. Porque assim, se o feedback é real, genuíno, para o avanço, você pode ser boicotada. Você pode ser mal interpretada. Se o feedback é flofs, não toca seu coração. Então, a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem à disposição para isso. Então, isso, gente, para falar de centralidade. Tem muita coisa bonita, até em vários idiomas sobre isso, mas nada vai substituir esse princípio, que é desenhar o processo, entender o que acontece, ter humildade. Conceito humano, simples. A gente está perdendo isso. A gente virou dono da razão. A gente lê 2 linhas no feed do Instagram e acha que está informado. E acha que tem profundidade. A gente passa e-mail e fala que está informado. A gente não tem mais a capacidade de pegar um telefone, um Teams, um qualquer outro desse e falar, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, estou precisando da tua ajuda. Estou com um caso, assim. Então, é interessante a gente falar de IA, a gente falar de modernidade, tecnologia, mas a gente tem que lembrar que o centro dos negócios, menino, tem um ser humano. Olha que coisa interessante, tem um ser humano. E nessa mesma época em que a gente está lotado de chatbot inteligente, tecnologia... Gente, eu voltei para a área de clientes, né? Então, todo dia tem uma agenda. Todo dia tem alguém me oferecendo um excelente negócio. Todo dia. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho 360, eu tenho 480, eu tenho... Tá, mas assim, e sofistica o nome. Mas não é disso somente que a gente precisa. A gente precisa de propósito. A gente precisa de integração. A gente precisa de conceitos humanos. Que está fora de moda, né? Alguém vai falar para a Miriam assim, nossa, mas parecia uma pastora falando. Mas eu estou me sentindo assim. Você sabe que tem dias que eu vou nas unidades nossas e eu falo assim, eu vou começar a pregação. Né? Porque eu estou com 51 anos, viu, gente? Eu não sou tão coroa assim, não. Mas tem hora que eu falo, gente, parece que é do século XVIII que eu falo. Esses valores, né? Essa coisa de pegar na mão, olhar no olho, agradecer, né? Entender o que está acontecendo. Porque a gente reage. Você chama um colega e fala, deixa eu te contar. Isso acontece muito.
Tem uma questão que... Aí, lá na minha empresa, por exemplo, tem uma questão, né? Estou vendo que tem um colega aqui também da nossa empresa. Tem uma questão. Não, mas isso aí, sabe o que é? Não, isso aí é o seguinte, eu já vi isso aí, eu já resolvi isso aí. Isso aí foi um problema da operação. Calma, deixa eu... Respira, respira. Não estou querendo encontrar culpados. Estou ansiosa para encontrar solução para não repetir. Nunca, gente, acredita numa coisa, eu tenho 35 anos de trabalho. Comecei nova. Comecei com 16 anos, então já passei de 35 de trabalho. Não tem caso aleatório. Não tem falha processual aleatória. Tem sempre alguma questão. Um bug de tecnologia, um colaborador que não está lá muito satisfeito, um erro de treinamento. Não tem, gente, não tem. Sabe, aleatório é muito... É apequenar demais a dor do cliente. E a dor do cliente, que no passado virava uma... Eu gosto do Risato Nunes, né? O Risato é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele falava o seguinte, que o cliente, o consumidor, antes do Código de Defesa do Consumidor, sabe quem era ele? Aí todo mundo, não sei, o que era ele? Ele falava assim, viu, Gabi? Era o azarado, porque você comprava um negócio, dava errado, falava, dei azar. Pegava um negócio no supermercado, estava vencido, falava, dei azar. Depois que inventaram uma coisa de lei de proteção do consumidor, os azarados se vingaram. Não sou mais um azarado, sou um consumidor e detenho direitos. Então, deixa eu contar uma coisa. Para de tratar de forma infantil esse consumidor. Esse consumidor sou eu, é você, é você. Ou seja, aquilo que não é historinha, ou que é historinha para nós, é para o nosso cliente, então é melhor dizer, erramos. Foi um erro. Como é que eu posso corrigir esse erro agora, imediatamente? E mais do que isso, não é abrir um flow. A gente adora falar isso. Mas se eu abrir um flow para não sei quem, está lá no SAP, ou fazendo merchan de sistema. Né? Mas eu mandei um e-mail. E acha que resolveu o problema do cliente? Acha que isso é centralidade? Bom, voltando aqui para a nossa agenda, a Mil, o que eu queria contar para vocês? A Mil tem várias unidades de negócio. Uma delas é operadora de saúde, né? Espero que tenha muitos clientes da gente por aí. E caso tenha e querem dar feedbacks, depois eu pego meu contato aqui com a Miriam, né? Porque eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Que é outra coisa que a gente desanima das pessoas. Né? Você vê lá já viu que no Instagram não tem ninguém triste. Ninguém feio, ninguém gordo, ninguém baixinho, ninguém grandão. É tudo perfeito. Por isso que numa era como nós estamos, é a era da pior saúde mental que a gente está vivendo. Suicídios, gente, vocês não fazem ideia, eu estou na área de saúde agora. Suicídios de jovens. É que por conta da legislação nacional, a gente não pode divulgar e é correto. É a saúde mental do distanciamento. E de tudo lindo nas redes sociais. Então, a vida real está perdendo. E aí, como a gente não se transformou no holograma, nós ainda precisamos de abraços, de pedidos de desculpas, precisamos de afeto, precisamos de feedback para crescer e evoluir como pessoas, a gente vai ficando doente. Então, eu já fico dizendo, então, se alguém for cliente, por favor, nos procure. Eu já soube que tem um cliente especial aqui, a Miriam me falou agora há pouco. Bom, temos a operadora, temos a rede hospitalar, uma rede hospitalar que agora se juntou com a DASA, né, e fez a JV, é o Rede Américas. Então, nós temos a Rede Total Care, que é uma rede de hospitais, são 21 hospitais. A Rede Américas, com um grupo de hospitais que agora me fugiu a quantidade, se juntou
com a DASA e virou a Rede Américas. E nós temos 3 operadoras verticalizadas, uma em Jundiaí, uma em Santos e outra no ABC. Gente, mas tem trabalho. Mas tem trabalho. Para onde a gente olha, tem trabalho. Mas é isso que nos move. Desafio. E dentro dessa perspectiva, desse ecossistema de saúde, eu que profissionalmente vim da área pública, trabalhei para a indústria, trabalhei para o varejo, trabalhei para banco, fui conselheira da Febra. Gente, estou ficando velha. Já fiz tanta coisa. Me rejuvenesci 20 anos entrando na saúde suplementar de um jeito que eu nunca tinha entrado, que é olhar para o cliente, não é olhar para o boleto. Porque operadora, eu fui da administradora também. A administradora, eu trabalhei lá atrás numa administradora, ela tem um papel importante, ela faz essa mediação, ela é uma grande advogada do cliente. Acho isso muito bacana. As pessoas, às vezes, têm preconceito com administradoras de benefício, mas ela tem um papel muito importante. Agora, eu não conhecia o que era o cliente da unidade de atendimento assistencial. A gente conhece o cliente do boleto, da segunda via, da automação, do agendamento, né, de algumas questões que a gente cuida. No banco, por exemplo, eu fui da área de riscos, trabalhei muito tempo com a política de relacionamento com clientes, avaliando o trabalho tanto do atendimento quanto da ouvidoria dentro do banco, que eu tive a honra de fazer parte. Então, a gente lidava com dados. Hoje, eu lido com fila de espera em pronto-socorro. Hoje, eu lido com pessoas que precisam saber do resultado de biópsia. E, gente, alguém pega, tem a infeliz ideia de dizer, olha, baixa o aplicativo. Olha, a gente vai mandar um arquivo. Aí uma senhorinha com ensino médio para menos, que fala, moço, não consigo fazer. Você pode imprimir para mim? Nós estamos aqui numa regra de ISD, então a gente não está mais usando papéis. Isso é ser humano. Isso é cuidar do cliente. Isso é centralidade. Gente, esse Brasil tem vários Brasis. Não é o pessoal da Vila Madalena, Pinheiros, Anália Franco, não. Nós estamos falando que tem uma série de Brasis, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Vocês acham que todo mundo é letrado na tecnologia? Por que a fake news cresce assustadoramente nesse país? Porque as pessoas não têm profundidade intelectual, não estudou. E quem estudou, estudou pouco. Porque educação nunca foi uma prioridade desse país, de uma maneira geral. Então, nós que lidamos aqui no mundo corporativo com clientes, temos que entender de sociologia, temos que entender de pessoas. Não adianta a gente só entender de IA, a gente só entender de SAP, a gente só entender de call center. A gente precisa, ou então a gente assume pessoas de tecnologia a serviço de algo, não vem para uma área de atendimento, não vem para uma área de ouvidoria, não vem para uma área de CX, não vem para uma área de gente, porque vai fazer bobagem. Precisa, centralidade é muito mais do que um slogan. CX é muito mais do que um slogan. Tem que ser uma prática. Uma prática de genuinamente se interessar pelo cliente, pela dor do cliente. Continuando o nosso projeto dentro da nossa empresa e compartilhando com vocês, tem sido um grande desafio, mas um enorme desafio. Por quê? Porque a gente conhece de call center, a gente conhece de ouvidoria, a gente conhece de Código de Defesa do Consumidor. Eu, modéstia às favas, estou nessa estrada há alguns anos. Já fiz algumas coisas nessa área. Conheço um pouco de business, né? Já trabalhei com várias indústrias, sabe? De aviação
a cartão de crédito. Tenho, humildemente, já conheço. Agora, eu nunca tinha pisado num hospital e pensado, o que é CX aqui? Como é que eu entrego um serviço? O que é NPS num hospital, gente? Está aí uma boa tese de doutorado para quem quiser pesquisar. Eu ainda não sei, estou lá faz 5 meses e estou procurando entender. E até comentava com a Miriam um pouquinho antes de começar aqui, que é muito legal, porque quem já me conhece há algum tempo sabe que eu sou muito informal e às vezes muito direta. Tanto é que tem gente que é parça meu e tem gente que torce o nariz. Juliana, tá tudo bem, né? Jesus Cristo não foi unanimidade, quem seria eu, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá cheio de gente que chega lá na minha empresa para me vender serviço e eu começo a contar de hospital. E eu começo a contar da Dona Maria, que estava andando por uma unidade nossa e falando, tinha aberto uma NIP, viu, Alê? Tinha aberto uma ouvidoria, uma NIP. Sabe o que ela queria? A impressão de uma biópsia. Porque ela não conseguia. E ela não tinha uma filha tecnológica, que nem todo mundo tem uma filha, uma tia, uma prima. Ela não tinha. Uma senhorinha aqui do Paraíso, classe média São paulistana, não era... Estou falando de ninguém do interior do Piauí, não, gente. E quando deram para ela a impressão, ela se emocionou. Moça, deixa eu te falar, minha sobrinha tinha aberto um negócio lá na ANS, pode encerrar, porque era só isso aqui que eu queria. Gente, o dia que esse caso, a Dani que trouxe para mim, esse caso, ele me comoveu tanto que eu falei, gente, não é possível que eu tenho uma ouvidoria e uma NIP, que a NIP, para quem não sabe, né, é uma notificação da ANS, é uma reclamação que o consumidor faz na Agência Nacional de Saúde Suplementar. E nós, as operadoras, temos que responder e somos, inclusive, sancionadas por uma série de regras. Então, hoje, eu estava comentando com a Miriam, a minha fala de centralidade aqui, até para muitos parceiros que tem aqui do ecossistema de atendimento, é pensar como é que a gente traz para esses ambientes a experiência que é muito fácil dar na Disney. Eu vou te contar uma coisa, gente. Toda vez que alguém vai dizer para mim assim, olha, a Disney, eu falo, Disney, primeiro, vai na Disney quem está infeliz? Pobres. A Disney, não vem comparar, gente. Não façam isso com vocês. Eu não sei que setores da economia que estão aqui, mas não façam isso, não é justo. Não é justo. Eu acho que eles têm processos, eles têm muito bom, mas não para de comparar, nós somos incomparáveis. Nós estamos no Brasil, plano de saúde é caro. Alguém aqui acorda de manhã e fala, nossa, gente, estou com uma vontade de fazer uma ressonância hoje, acordei. Não, faça uma tomo logo, vai. Com contraste. Claro que não. Gente, alguém aqui, a gente não tem nada disso. Então, entregar a experiência do cliente numa área de saúde suplementar é muito difícil. Mas talvez é por isso que a gente aceitou esse desafio e tem construído, né? Todos esses parceiros que vão lá me vender 1000 coisas, eu começo a contar essas histórias e falo, você tem solução para isso? Não tem, né, Dirley? Não tem. Porque, de verdade, é mais chique cuidar de outras coisas. Disney. Gente, a Apple. Gente, pobre não compra Apple. A loja da Apple vende experiência desde que o Jobs era líder da marca. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de plano de saúde caro. Vamos falar de experiências difíceis, de falta de letramento das pessoas. É aí que é entregar a experiência. E eu acho que um grande desafio que eu queria propor para todos vocês, e aqui já estou
me pediram para não me alongar além do prazo. Então, eu vou ser rigorosa com o horário. Mas, uma coisa que eu queria trazer para vocês, tá, gente? Tecnologia tem que estar a serviço. O dia que tecnologia for mais importante do que o ser humano, o atendimento, a dor, eu tenho verdadeira agonia de quando você traz um assunto para um comitê de clientes e alguém fala, olha, isso aí é complicado, porque a gente está fazendo uma outra coisa e nossos sistemas, eu falo, não posso falar publicamente o que eu falo, porque sabe aquela hora que aparece aquelas... o caramba! Se eu não tenho cliente, eu não tenho software, eu não tenho o diretor de TI, o diretor de clientes, o diretor jurídico, eu não tenho diretor nenhum. Então, a tecnologia, e eu não estou aqui fazendo não é nenhum comando de caça isso. E eu tenho consciência, eu tenho parceiros na tecnologia. Acabei de encontrar um querido aqui do Itaú, da minha antiga casa. A gente precisa entender que nós estamos a serviço. Enquanto as empresas se fragmentarem e os orçamentos forem individualizados, o cliente vai penar. E quem vai ganhar com isso? Aí, Gabi, tem que te falar isso. Quem vai ganhar com isso? Os escritórios de advocacia. Porque vai ter litígio. Não vai. Toda vez que alguém fala assim, olha, a senhora trabalhou na área pública, então, agora tem todo o movimento de conciliação, de não... Fala, esqueça. Estava aqui a Ângela, que é jornalista, é uma querida também, escreve muito, conhece muito do mercado. Está ali. Eu não acredito que a diminuição de conflito parta do judiciário. Não acredito. Pode dizer aí lá no Em Pauta. Não acredito. Consumo em pauta. Sabe por quê? Porque não está lá a solução. A solução está na empresa. A solução está no atendimento. A solução está na ouvidoria que a gente abandonou. Sabe, esses dias eu faço parte de uma universidade que treina ouvidores. É a Universidade Corporativa da Abrange. E me deram a última aula, né? Eu sempre dou a última aula. E aí, vocês não sabem, vira um caos. Porque eu não dou aula, eu fico levantando a autoestima dos ouvidores, dos times de ouvidoria. Minha vida é falar que... E aí um dia desses, a coordenadora, que é uma querida lá, a Andréia, que lá da Sul América, ela me mandou uma mensagem. Ju, você é uma das mais bem avaliadas do curso. Eu falei, claro, eu encho a bola de todo mundo. Você acha que eu fico lá dando aula da regra, da ANS? Eu fico dizendo a importância dessas pessoas para a transformação das empresas. E aí ela falou, tal. Eu falei, sabe por quê, Andréia? Não adianta a gente dar conteúdo técnico somente. A gente precisa engajar as pessoas. E eu acho uma pena que tem área de atendimento abandonada, só custo. Só quer saber quanto que vai diminuir no contrato. Transforma o cliente em dinheiro. É importante a gente ter controle de custos nas nossas empresas. Mas quando você corta aqui, aumenta ali, corte burro. Aquilo que é mal feito, que você dispensa um cliente para ganhar TMA, é facílimo arrumar esse indicador, gente. Vamos lá, todo mundo aqui é adulto. O difícil é ser resolutivo, porque aquilo que você dispensou ali, tem mais gente querida por aí. Você paga mais caro, mas aí é chique, né? O jurídico que paga. Aí não sou no meu centro de custo. Aí é o centro de custo do outro. E o bolso é um só. E a empresa é uma só.
Então, eu não acho que a diminuição de conflitos, a diminuição no judiciário, de ações, PROCONs e etc., passe, e não adianta a gente culpabilizar o judiciário. O judiciário faz o que ele pode. Na área de saúde suplementar, tem dia que todo mundo senta e chora, porque não é na área de saúde suplementar, porque tem muita incorporação tecnológica e é difícil mesmo. Você está ali com o seguinte, vai morrer, dá liminar ou não dá liminar? Quem aqui falaria, não vou dar? A gente tem muita fraude, aí abre o espaço para as fraudes, para uma série de conluios mais espúrios que vocês nem imaginam, gente. Para sangrar dinheiro que deveria ir para outra coisa e acaba pagando coisas assim surreais. Mas aí é um mau uso da saúde suplementar. O que eu estou falando não é disso. Eu estou falando do uso adequado. É você... Um dia desses, eu tive um caso... Eu não estou aqui para falar que a gente é santidade, não. Estou lá há 5 meses, o trabalho é duro. São 35 mil colaboradores. Mais uns 15 mil pessoas jurídicas. Nós somos 50 mil pessoas trabalhando. Óbvio que vai dar ruim, que vai ter erro. Mas esses dias, eu estava discutindo com uma colega de uma área médica, e ela, não, mas essa NIP, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu peguei e pedi para a minha colega lá da ouvidoria, eu falei, me dá a NIP, que eu quero ver. Demora para colocar um holter. Eu fiquei com vergonha. Aí eu e a diretora da área médica olhamos uma para a outra. Mas é disso. Então, aí vai lá na NIP, vai lá no judiciário, uma coisa que a gente não se engajou com o cliente. Mas eu estava no script. Ué, mas você vai repetir scripts? Você não vai ver que está ruim aquele script? Que aquilo precisa mudar? Que aquilo funcionou há 1 ano atrás, agora não funciona mais? Que mudou a regulação, que aumentou o número de reclamação. Ao invés de eu criar alçada num atendimento ou na ouvidoria, eu vou esperar para pagar escritório de advocacia para me defender de algo indefensável e arranhar a reputação. Então, essas são situações prosaicas do nosso dia a dia, de quem lida com o cliente, que significa centralidade. Você pode trazer aqui e terão outras visões. Eu estou trazendo a minha. A minha visão ela às vezes, por isso que não agrada muita gente, porque ela é muito pragmática. Ao invés da gente investir em marketing pura e simplesmente, investe em experiência. Investe em gente capaz de compreender as dores dos clientes dentro das nossas instituições. A gente tem uma chance muito grande de ajudar os nossos líderes, valorizar as nossas marcas e até dar resultado. Olha que legal, e até dar resultado. Porque uma das outras coisas que eu tenho insistido muito por onde eu ando, desde que eu lido nessa área, é dizer o seguinte, trata bem, respeitar o direito do consumidor, respeitar a regulação é piso. É piso. Mas essa regulação, às vezes eu escuto, essa regulação, eu falo, então, investisse em outra coisa. Vai investir em e-commerce de, sei lá, de frutas caseiras, sei lá. E assim mesmo tem a Anvisa, o Ministério da Agricultura, que regula. Mas nós estamos na saúde suplementar, e é altamente regulado. E é assim que funciona países civilizados. Países civilizados se respeitam as normas. Como que um país civilizado se diferencia do não civilizado? Respeito. É uma palavrinha, respeito. Então, onde o cliente se sentir respeitado, é onde ele também vai se sentir num ambiente civilizado. E se sentir respeitado não é dar tudo. Porque é outra coisa que lá na saúde suplementar alguém vem sempre falar, lá vem Juliana Pereira. Você acha que eu recebo, Ainda mais, meu Deus, vai começar, nossa.
Não é dar tudo. É fazer o que é justo. Inclusive, quando falar não... Eu estava numa discussão essa semana com a INSS. Semana passada tem uma nova norma da INSS para entrar em vigor. Eu achei muito bacana a norma. Ela diminui prazos para a resposta de autorizações ou não. E ela cria uma coisa que, para mim, alguém veio falar para mim, você viu isso? Eu falei, que pena, né? Ah, você achou uma pena? As empresas já deviam ter feito isso faz tempo. Um on-tracking do pedido. Eu falei, o Mercado Livre fazendo merchan. E a Amazon faz isso há séculos. Seu pedido chegou. Aliás, estou falando de duas, mas hoje a maior parte dos e-commerce faz. Seu pedido foi chegar, sua nota foi emitida, não sei o quê. Aí eu preciso fazer uma biópsia da mama. Quer dizer, isso a mulher já está enlouquecida, né? Porque a hora que alguém olha faz um exame e fala, olha, aqui encontrei um elemento. E pede uma biópsia, a saúde mental da gente já rastejou. E aí fica no limbo. Você mandou o pedido para a operadora, fica no limbo. Tá? Então, o que a INSS está dizendo, gente, nada mais é do que dizer assim, seu pedido foi recebido. Seu pedido está com a área de regulação. Seu pedido foi cotar o laboratório. Olha, seu pedido... É só isso. Fizeram um cavalo de batalha. Porque os sistemas, porque não sei o quê. Aí vem o sistema, quem trabalha para quem? Porque essa norma é uma norma muito importante para o cliente. Então, gente, para encerrar e cumprir meu combinado aqui com a organização do evento, eu queria mais uma vez, assim, agradecer profundamente a atenção de vocês. Se alguém esperava aqui uma fala tecnológica, moderna e alinhada aí com os temas de tecnologia ou de inteligência artificial, eu me coloquei na posição de trazer um pouco mais de uma outra inteligência, a emocional. Né? Eu acho que a gente... eu tenho um slogan que não é meu, mas esses dias eu ouvi, Miriam, achei muito legal. Menos Prozac e mais prosa. Eu nasci no interior, vocês nem notaram, né, que eu nasci no interior. Não, imagina, é algo novo, né? No meu sotaque. E lá a gente tem muita prosa, né? A gente adora uma prosa. Meu pai fica no portão, assim, proseando com os vizinhos. Então, eu acho que é disso que a gente precisa trazer de volta para os ambientes corporativos. Não só com o cliente, para o colega do lado, para a diretoria do lado, para a gente construir, senão a gente não sai do lugar, ninguém faz nada sozinho. Tá bom? Era isso, muito obrigada. Bom, por favor. Olha, eu subi no palco só agora, porque a gente precisa fazer uma reverência à doutora Juliana Pereira, não é? Porque, primeiro, que ela tem uma agenda complicadíssima, eu sei, então eu procuro não incomodá-la. Então, quando a gente começa a discutir os palestrantes, está com o conselho, e os temas que a gente vai trazer, tal, a gente traz os primeiros... Bom, você era a primeira da lista, os nomes dos palestrantes a serem convidados. Aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas de mercado, inclusive para uma amiga que sei que está aqui na plateia, nossa amiga comum, Andréa. Falei para ela... Quem você Registre que a Andréa não veio, tá, gente? Alguém anota aí para mim, tá? Ela está aí. Porque a gente tem que perguntar para as pessoas que querem ver grandes palestras de pessoas que estão com muito conhecimento sobre o setor. E eu perguntei para ela e perguntei para outras pessoas também, quem você gostaria de ouvir palestrando no Smart? Claro que o primeiro nome foi o seu. E eu não sabia se a gente ia conseguir agenda com a doutora Juliana, e ela nos brindou hoje, né, nesse Smart. Eu disse hoje de manhã, quero repetir, Juliana, o Smart, você já esteve com a gente 2 ou 3 vezes, inclusive enquanto Senacom, ela nos deu a honra. Nós lançamos o Smart com a proposta de trazer um rico conteúdo para este palco, na voz das pessoas que têm a liderança e o poder de decisão sobre como
lidar com o cliente, como colocar o cliente no centro, como a relação humana é importante e não é vintage. E ela traz tudo isso para a gente, com todo esse conhecimento sobre direitos e deveres, né, do consumidor, porque a gente não pode deixar de dizer isso. E hoje, com essa proposta nova de trazer a centralidade do cliente na saúde suplementar, que tem a ver com todos nós. Todos nós temos uma questão, ou pessoal, ou familiar, ou de amigos, enfim. E o que eu posso desejar para você, antes de agradecer, assim, muito sucesso, porque é um grande desafio. Eu espero que os nossos amigos todos, que podem contribuir com uma agenda positiva para isso, se proponham a trazer ideias inovadoras de fato e que venham cuidar do cliente, né? Cuidar do paciente. E conte com a gente sempre. E eu quero, assim, uma salva de palmas. Obrigada, e agradecer muito, muito, muito. Muito obrigada. E desculpe. Gente, além da generosidade dela de falar de mim no início, né? E olha, paleta combinada, vocês viram? Sincronicidade. Muito obrigada, Juliana. Gente, bom evento para todos e até a próxima oportunidade. Muito bom, muito bom.